Agora me conta uma coisa, você que aluga um imóvel, seja inquilino ou proprietário, fique atento porque vamos tirar as dúvidas sobre os direitos e deveres de cada um deles. O especialista em direito imobiliário, Matheus Bonacorsi, está aqui com a gente. Muito obrigado por sua participação com a gente aqui, por ter vindo participar, tirar essas dúvidas para os telespectadores. Vamos começar aqui com a mensagem do Anderson Souza. Olha só o que ele diz. Moro em um apartamento no último andar de um prédio, há um vazamento na laje da área de serviço. De quem é a responsabilidade pelo conserto? Olha, Gabriel, o importante nesse caso é saber se esse cano que estourou, né, o vazamento que teve, serve ao próprio apartamento, ou seja, é de interesse somente do aquele proprietário, ou se serve todo o condomínio e as áreas comuns. Se for das áreas comuns, a responsabilidade é do condomínio. Se servir somente aquele apartamento, a responsabilidade é do proprietário. Excelente, Anderson. Fique atento, então, procure saber isso. Tiago Silva, estou com problemas na questão do aluguel. Semana passada estourou um cano da caixa e acabou minando de tal forma que molhou meus equipamentos de trabalho. O que devo fazer nesse caso? Pois é, nessa situação, a princípio, me parece que o cano que serve à caixa serve a todo o condomínio. Então, aí seria responsabilidade do condomínio arcar com todos esses prejuízos que foram dados em razão da perda dos equipamentos. Mas mesmo sendo dentro do imóvel, o vazamento, se o cano, por exemplo, for da caixa d'água, se o vazamento for dentro do imóvel, de qualquer forma, o condomínio que arca. Condomínio que arca, desde que aquele cano sirva a toda a coletividade do condomínio. Se estragou o computador, se estragou a televisão, o condomínio tem que arcar com isso? Tem que arcar. É importante o Tiago comprovar esses danos, esses prejuízos que foram causados por esse cano que serve a toda a coletividade, que é o condomínio. Ele demonstrando, ele pode ser ressarcido. Tá certo, Tiago. Boa notícia para você então, né? O Gessé Herculano está dizendo aqui para a gente, ó, pedir ao inquilino adiantamento de aluguel é correto? Pode fazer isso? Olha, essa é uma questão bem complicada. A lei é clara ao determinar somente duas hipóteses que é possível o adiantamento. Primeira, no aluguel por temporada, e a segunda, quando o contrato de locação não tem qualquer tipo de garantia do pagamento posterior. Porque a regra é, você usa o apartamento ou o imóvel e paga no mês subsequente. Então, você usa para depois pagar o aluguel. Somente é permitido você cobrar antecipadamente se for um aluguel por temporada ou se nesse contrato de locação não tiver qualquer tipo de garantia que assegure o locador, que é o proprietário do imóvel, que você vai pagar aquele aluguel em dia posteriormente. Ou seja, eu alugo por um mês ali, fecho um contrato por um mês, mas depois eu quero alugar por mais 6 meses. O cara fala assim, só se você me adiantar 3 meses. Aí pode? Aí pode, mas lembrando que o aluguel de temporada é máximo 90 dias. Então, no máximo 3 meses. Tá certo. A lei diz que o inquilino não é obrigado, mas pedir não custa nada, né? Se o cara quiser e topar adiantar o aluguel, não tem problema, né? Isso, e aí, normalmente, quando ele paga adiantado, ele não precisa o quê? Em contrapartida, prestar qualquer tipo de garantia. Excelente. Vamos lá. Rogério Graciano, quais os índices são utilizados para fazer o reajuste do aluguel? Olha, também a lei é clara que o índice, né, ao ser utilizado para a correção do aluguel anual, que só pode ser corrigido uma vez por ano, é o índice combinado entre as partes. Normalmente, elas se valem de um índice oficial divulgado por algum instituto de pesquisa do governo. O IGPM. Que é justamente o IGPM, que normalmente é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Mas se no contrato colocar outro índice, vale é permitido, desde que aquele índice tenha sido acordado em comum consenso e esse índice seja um índice oficial, ou seja, seja um índice utilizado por algum instituto de pesquisa idôneo. Que pode ser também o INPC, o IPCA, o próprio IGPM ou qualquer reajuste, desde que não atrelado ao salário mínimo ou qualquer plano do governo. Então, o Rogério Graciano tem que dar uma olhadinha no seu contrato para ver qual índice está valendo combinado por lá. Matheus, eu agradeço você. Espero você no próximo bloco aqui. Fica aqui, não vai embora não. A gente volta ainda ao longo dessa edição. E eu convido você para mandar as suas perguntas com a hashtag BDMG. Daqui a pouquinho o Matheus esclarece mais dúvidas para a gente aqui ao longo do nosso jornal. Olha só, gente, hoje nós estamos esclarecendo as dúvidas dos inquilinos e dos proprietários de imóveis sobre a responsabilidade de cada um. Quer mandar uma pergunta? É só usar a hashtag BDMG nas redes sociais. Quem responde é o advogado especialista em direito imobiliário, Matheus Bonacorsi. Bom dia para você de novo, Matheus. Vamos lá para a pergunta aqui. Senhor Frederiksen, meu prédio não atende nenhum requisito de condomínio, tal como iluminação, interfone, limpeza, e o proprietário vem exigindo no novo contrato de renovação um valor de condomínio e um novo valor de condomínio e alega que é para pagar as contas de iluminação e limpeza. Como devo proceder? Olha, pelo que a gente entendeu do Frederiksen,
essa cobrança do condomínio é feita juntamente com o aluguel. Aí ele tem que negociar diretamente com o proprietário, porque essa cobrança que está sendo feita não está sendo efetivamente revertida em favor dele, que vai ser o condômino. Então, o proprietário e ele devem tomar as providências junto ao próprio condomínio, exigindo que seja feita iluminação, interfone, limpeza, e aí se justifica a taxa ordinária da cobrança. De qualquer forma, ele está falando de um novo contrato de renovação. Se o proprietário quiser aumentar essa taxa, o valor de condomínio, ele tem que aceitar ou então sair do prédio, né? Se não houver um acordo, né? Porque é um novo contrato. Isso, é um novo contrato. Aí chegou a hora das partes negociarem. E essa taxa de condomínio, normalmente, é a que é cobrada pelo próprio condomínio, de acordo com a prestação de contas que é feita. Então, tem que se verificar a prestação de contas, já que ele está questionando os próprios gastos. Fred Hicksen, obrigado pela participação aqui. Enio Wilton. Bom dia, se o inquilino tiver 3 meses em débito e já está quase inteirando o 4º mês, e ele tem apenas um acordo verbal com o dono do imóvel, um problema isso, né? O que o dono do imóvel deve fazer? Isso mesmo, Gabriel, é um problema. A Anne está com um problema em mãos, que é o contrato verbal. Isso é uma situação que a gente nunca aconselha. O contrato de locação deve ser feito sempre por escrito, entre as partes, com todas as cláusulas e disposições regulamentando os direitos e deveres de cada uma delas. No caso, como o inquilino está em atraso 3 meses, já inteirando o 4º, o que a gente recomenda é fazer uma notificação extrajudicial, que nada mais é do que mandar uma carta dizendo para ele que ele está descumprindo o contrato e dando um prazo para a regularização desse contrato, ou seja, colocar o aluguel em dia, sob pena de não fazendo dentro desse prazo, que normalmente é de 15 a 30 dias, aí sim ela deve o quê? Propor uma ação na justiça, que é o despejo, para retirar ele do imóvel, juntamente com a cobrança do débito. Essa cobrança oficializada é uma forma dele e dela se resguardarem judicialmente? Isso. Essa notificação extrajudicial, que é essa comunicação dizendo que ele está em mora, em atraso, já é uma prova que ela deve fazer a favor dela, já que ela não tem um contrato por escrito. Então, ela deve demonstrar, primeiramente, que já existe essa relação de locação entre as partes e que o inquilino está descumprindo essa relação. Com isso, ela já põe nessa notificação quais são os valores, a correção que ele está devendo e o prazo de regularização. Como que você faria essa notificação? Tem que ser alguma via judicial ou um e-mail já resolve? Como é que funciona isso? Olha, o e-mail hoje é fonte de prova, né? É uma das provas permitidas e admitidas pela Justiça. Mas a gente sempre recomenda mandar por e-mail, mas também mandar uma carta por escrito, ou pelo correio com aquele aviso de recebimento, que é chamado AR, ou pelo próprio cartório de títulos e documentos, na qual tem um comprovante através do oficial de cartório que houve o recebimento. Tá certo, Matheus Bonacorsi, o papo tá interessante aqui, o pessoal tá mandando as dúvidas, a gente volta no próximo bloco com mais informações e respondendo mais questões, e você só mandar a sua dúvida com a hashtag BDMG pra gente aqui, que o Matheus vai responder para você daqui a pouquinho, viu? Nós voltamos a conversar com o advogado Matheus Bonacorsi, que está esclarecendo algumas dúvidas sobre aluguel pra gente. Vamos ver o que o pessoal tá mandando aqui. Olha só, a Jane Souza. Num prédio de 2 andares com 4 apartamentos, é necessário pagar condomínio sem ter escrito no contrato de compra? Sim. A obrigação de pagar o condomínio é sempre necessária, desde que existam essas despesas por parte ali da coletividade. Então, é necessário, sim. Não tem como fugir, né? Lilian Gomes, manutenção de extintores de incêndio, mangueiras e afins, é o condomínio que paga ou quem aluga? Olha, é o condômino, desculpa, quem paga ou quem aluga? É o dono do imóvel ou quem aluga? É o dono. Olha, como a despesa de manutenção e conservação, essa obrigação é do inquilino, ou seja, do locatário. Se fosse para a implantação e o investimento, a infraestrutura de incêndio, aí seria do próprio proprietário. Mas como é só manutenção e conservação, aí é de quem utiliza o imóvel. A Lilian deve ter ficado preocupada, que a gente falou sobre isso no Vivo agora há pouco com o Corpo de Bombeiros. 90% dos prédios historiados pelo Corpo de Bombeiros no ano passado em Minas estavam irregulares. O prédio pode tomar multa por causa disso. A Levinda Retielli, se o inquilino tiver feito um contrato por um longo tempo, mas o contrato não tiver sido registrado em cartório, só assinado pelos 2 lados, o inquilino pode se mudar mesmo tendo ficado morando no barracão um ano só? Olha, o que dá a entender, Levinda, é que foi feito um contrato de longo prazo, então provavelmente deve ser acima de 30 meses, que é o prazo normal que se faz, 2 anos e meio, mas ele, inquilino, descumpriu esse contrato, né? Morou só apenas 1 ano e saiu desse imóvel, que no caso seria um barracão. Aí, o inquilino que descumpriu o contrato tem que pagar a multa correspondente ao prazo não
cumprido do contrato, né? Do faltante do acordo entre eles. Uma dúvida que eu fiquei agora, o contrato, mesmo se não fosse registrado em cartório, se for assinado pelas duas partes, vale contrato de gaveta? Vale sim. E é o contrato escrito, de gaveta, não importa, porque ele não precisa ser levado a registro no cartório para ter validade. A lei não põe isso como condição da eficácia do contrato. Então, é válido, e inclusive não só o contrato por escrito, que é o recomendado, como até o contrato verbal. Eventualmente, se as partes tiverem acordado de maneira verbal e não tiver um contrato por escrito, esse negócio jurídico de locação verbal também é válido. Tem que ter uma testemunha ali, né, para você provar depois que o contrato verbal foi feito, né? Porque senão... Isso, aí você fica o quê? Muito na boa-fé entre as partes, né? Dependendo do cumprimento voluntário e espontâneo de cada parte, porque fica só o combinado verbal. Não é o recomendado. Então tá certo, mas é válido. Levinda, você não está nas mãos aí, você fez um contrato, então tá valendo o seu contrato. A Vanessa Paola, se o inquilino não se dá bem com os demais moradores do prédio, o condomínio pode votar para ele sair. Vanessa, eu te entendo, eu sei como é que é a situação. Vanessa, realmente essa é uma situação bem complicada. É preciso analisar a convenção de condomínio desse local. Na convenção de condomínio, se tiver previsto lá que o rol de condutas antissociais praticadas pelo proprietário ou até pelo próprio inquilino, que é o locatário, e estiver utilizando aquele imóvel, a Assembleia Geral do condomínio, que é a reunião de todas as pessoas que moram, pode aplicar as penalidades de multa e até mesmo de exclusão daquele condômino considerado inconveniente, que pratica condutas antissociais e afeta o direito de vizinhança. Uma dúvida que eu fiquei, se a pessoa que mora de aluguel num prédio cria muito problema no condomínio, o proprietário tem alguma responsabilidade sobre aquilo? Tem. Perante o condomínio, o proprietário vai responder por todas as multas que foram aplicadas ao inquilino. Então, perante o condomínio, o proprietário continua responsável. Por isso, o proprietário também, junto com o condomínio, tem que negociar e verificar se realmente o inquilino estiver trazendo problema e causando essas condutas antissociais, prejudicando os demais. É interessante que o proprietário rescinda o contrato de aluguel e coloque o condomínio, o inquilino para fora. Matheus Bonacorsi, especialista em direito imobiliário, participou ao longo de todo o Bom Dia Minas com a gente. Acho que foi muito esclarecedor. Vou pedir para você voltar outro dia aqui para a gente continuar esse papo aqui, que foi muito bom. Vou pedir para o pessoal continuar mandando as perguntas, que esse mês, ou no máximo mês que vem, a gente volta com ele aqui para continuar respondendo as suas questões. Tá, Matheus? Muito obrigado. Obrigado a você. Um ótimo dia para você, viu? Obrigado, estou à disposição.